Olá, jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar como você deve fazer para voar 100 ou 200 quilômetros ou até mais, tá certo? Vamos lá então falar sobre isso, que é o seguinte, eu tive pensando aqui nesses dias, como é que a gente tem que se comportar, o que a gente tem que fazer para conseguir fazer essas quilometragens, por exemplo, bater 100 quilômetros, bater 200 quilômetros. E aí até conversei com o Emerson Souza, que é um piloto que é sempre ativo aí nas redes do canal, né, nos grupos e tal. E aí eu conversei um pouco com ele e também fui pensar um pouquinho sobre isso esses dias e cheguei a uma conclusão aqui, que são diversos fatores que vão fazer você fazer essa quilometragem ou voar mais, né? Mas antes de falar deles, agora sim, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixa um joinha para eu falar sobre aqui, né? Antes de eu falar sobre, deixa um joinha aí, que o joinha fortalece aqui. Se inscreve se você não é inscrito, tá certo? Os fatores que vão fazer você bater os 100 km, bater essa meta de 200 km, são vários. Entre eles, olha, decolar na condição certa, porque não adianta nada você ir para a rampa e decolar para fazer uma quilometragem se o dia não está propício para isso. Então você vai ter que ficar craque em acompanhar as previsões e escolher o dia certo para fazer essa quilometragem, para tentar fazer isso, para você não ficar se frustrando, tá? Melhorar, segundo fator, né, é melhorar a sua enroscada, ou seja, centralizar melhor as termais para você aproveitar melhor, né, perder menos tempo subindo, né? Melhorar também seu conhecimento sobre ciclos e gatilhos, né? Entender o ciclo termal, entender onde estão os gatilhos durante uma tirada, ler nuvem, né? Onde está uma nuvem que está sendo alimentada, uma nuvem que já está morrendo, entender o Cloud Street, as linhas de nuvem, né? Aonde estão os buracos azuis, aonde está subindo, aonde está descendo. Tudo isso vai fazer você voar melhor. Focar no que você pretende fazer, né? Ter essa meta, esse foco, se preparar antes, resgate, equipamentos eletrônicos, bateria para as coisas, né? Tá tudo preparado, né? Ter um foco nesse objetivo que você quer fazer. E talvez a principal coisa que você precisa é permanecer voando. Eu sei que é estranho falar isso, mas quando você permanece voando mais tempo, né, você consegue fazer mais distância, né? Então, permanecer no ar, você ter essa habilidade de controlar, né, você conseguir ficar mais tempo no ar, vai fazer você voar mais longe. E outra coisa também que é importante é você acostumar a acelerar na tirada. Eu sei que a princípio assim, o pessoal fica reticente nessa coisa de acelerar, né? Eu mesmo tinha e tenho uma certa dificuldade de receio na hora que sai, né? Eu saí da termal, vou para outro ciclo, botar o pé no acelerador, voar acelerado, mas isso faz toda a diferença durante uma tirada, por exemplo. Porque nem que não seja 100%, 50% que seja, você vai percorrer mais distância estando com maior velocidade, entende? Então existe uma relação aí que vai fazer uma diferença lá no final de toda a história. Então, permanecer, né, tudo isso que eu falei, mas permanecer e voar um pouco mais rápido pode te ajudar muito. Então, olha, eu fiz algumas contas aqui só para a gente comparar. Se você conseguir permanecer 1 hora no ar, voando numa média de 36 km por hora, isso significa o seguinte: se você ficar 1 hora no ar, imaginando que meia hora você vai perder escalando as termais que você encontrar no caminho, tá? E meia hora tirando a 36 por hora, ou seja, você vai voar meia hora a 36 por hora, você vai voar 18 km. Se você voar 2 horas, permanecer 2 horas no ar, meio a meio, são 1 hora voando a 36 km por hora, tirando, tá? 1 hora você vai perder escalando. Ou seja, você vai voar 36 km. Aí vamos pular lá. Supondo que você voe 6 horas. 6 horas a 36 km por hora. São 3 horas perdendo, escalando as termais e 3 horas tirando, o que vai dar 108 km. Eu pulei algumas contas, mas eu vou colocar a tabela toda aqui, né? Você está vendo a tabela toda aí na tela.
Isso a 36 km por hora, um dia sem vento, um dia que você não se programou direito, não viu a previsão, está tentando bater 100 km num dia, né, que é pouco provável. Essa média que eu estou fazendo também de 50% subindo, 50% tirando, talvez não seja a proporção correta, dependendo do dia. Você perde um terço subindo e o restante 2/3 voando, né? Então, quer dizer, a proporção, mas só para você entender. Vamos lá, ó. Esse mesmo cálculo voando acelerado 50%, sem vento, tá? Aliás, voando acelerado com um vento de 15 km por hora, ok? 50% de acelerador a 15 km por hora. Vamos por uma média aí de 64 km por hora, tá? Seria um pouco menos que o dobro da primeira tabelinha. Então, ó, em 1 hora, a 64 por hora, meia hora subindo, meia hora tirando, deu 32 km. 2 horas vai dar 64 km. 4 horas, 2 horas subindo, 2 horas tirando, dá 128 km. E 6 horas dá 64 vezes 3, porque são 3 subindo e 3 tirando, o que daria aí 192 km, acho. Então, você vê que voando acelerado com vento de 15 por hora, né? Você tem voando 50% acelerado com vento de 15, ou seja, média de 64 por hora, deu para você percorrer aí 192 quilômetros, né? Você vê como é que já muda essa configuração. Agora vamos lá, ó, num dia clássico para bater essa meta que você quer, né? Você vai acelerar full nas tiradas, mais vento de 20 km por hora, tá? Nós estamos imaginando aí algo em torno de 70 km por hora, o que eu acho que vai até mais, tá? Que daí iria 50 e poucos do full, 50 e pouquinho, mais os 20 e poucos de km por hora do vento atmosférico. Mas vamos lá, ó, 1 hora você voaria 35 km, contando que meia hora subindo, meia hora tirando. Em 2 horas você voaria 70 km, percorreria 70 km. Se você permanecesse 4 horas, você já percorreria 140 km. Aí você, né, nessa lógica que você perderia 2 horas nas enroscadas e 2 horas tirando. E 6 horas você passaria 3 horas enroscando, 3 horas tirando, o que daria 210 km. Entende? Já volta para cá, tela. Falei, essas contas, né, são só contas, né? Essa matemática toda, você tem que ter um pouco na sua cabeça, internalizar isso, para o dia que você for fazer essa tirada, você ter a consciência de que se você voar acelerado, conseguindo permanecer mais tempo no ar, você vai percorrer mais quilometragens. Mas você vê que dá para ter uma proporção aqui, né? Se você está num dia que você pegou a janela no começo, o vento tá legal. O pessoal voltou falando aqui, vou dar uma pausa. Então, se você pegou um dia propício, um dia legal, em que você pega a janela de voo no começo e consegue voar aí por 6 horas, por exemplo, e em todas as tiradas você acelera, o vento atmosférico está ajudando, você vai conseguir bater. E outra, enroscando legal, vendo o Cloud Street e tudo mais, a gente tem que ter a consciência que o sol é nosso combustível, a gente consegue se manter no ar por causa do sol. Então, quanto mais a gente aproveitar essa janela e dominar essa janela de voo, mais quilometragem a gente vai conseguir fazer. Então, eficiência no enroscar, visualizar o próximo ciclo, né? Ter essa capacidade de visualizar as coisas que estão vindo, né? O que está acontecendo, está sombreado, não está sombreado, onde é gatilho, onde não é gatilho, onde está o Cloud Street, para onde está me levando, para onde eu quero ir. Muita atenção, né? Para urubu, para vegetação, para tudo isso vai ser um diferencial. Além de tudo aquilo que eu disse, que é decolar na condição certa, melhorar a enroscada, melhorar seu conhecimento em gatilho, focar no que você pretende fazer, né? E o principal, que é permanecer voando. Permanecer voando e voar um pouco mais rápido pode te fazer bater essas metas, tá? Não dá, Ricardo, eu não vou conseguir bater sem acelerar? Consegue,
Como eu te falei, essa proporção que eu coloquei aqui, ela não é regra, né? Mas você tem que ter a consciência de que vai ser difícil. Você vai fazer um voo de 5 ou 6 horas para bater os 100 km, enquanto que voando acelerado você poderia bater em 3 horas, né? E poderia bater muito mais que 100 se você tivesse tirando acelerado, tá? 50% pelo menos, né? Aí vai falar assim, Ricardo, mas tem risco de colapso? Tem, aumenta um pouquinho, não é muito, mas aumenta. Mas aí vai da pilotagem, aí é que tá. Tem que polir essa pilotagem para você conseguir permanecer, para você conseguir acelerar, para você conseguir administrar o seu equipamento nessas situações. É isso aí que vai melhorando com o tempo e vai fazer você voar melhor e mais longe. Tá certo? Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostou, me seguir no Insta e também a página Falando de Parapente, tá bom? Se você tem alguma coisa a acrescentar nesse vídeo, coloca aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui, eu volto depois então falando de parapente. Valeu!